Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa temporada 1 do Pod Talk. Esse podcast tem como objetivo introduzir vocês ao universo da saúde mental e tudo aquilo que abrange essa diversa área. O primeiro tema do nosso primeiro episódio é saúde mental e qualidade de vida e trabalho. Diante disso, a gente queria introduzir em vocês um pouco sobre o que é saúde mental, o que é falar um pouco sobre isso, explicando o que são doenças mentais. Segundo a ONU, doença mental são os transtornos, síndromes, comportamentos que podem acometer uma pessoa e deixar elas em um estado realmente de doença, que são doenças psicossomáticas. Segundo pesquisas, nos últimos anos, a qualidade de vida tem sido um indicador de saúde mental. Ou seja, quanto menos qualidade de vida a pessoa tem, mais afetada a sua saúde mental está. Diante disso, é possível tratar um paralelo entre esses dois tópicos e é sobre isso que nós vamos conversar agora. E para o nosso primeiro episódio, nós trouxemos como convidada a psicóloga Anélia Monteiro, do campus Parnamirim. Obrigada pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês. Obrigada, Anélia, por aceitar. Bom, vou fazer algumas perguntas para você e aí você responde e associa com o nosso tema. A primeira pergunta é: quais são os principais fatores que estão associados a doenças mentais e que resultam num declínio da qualidade de vida das pessoas acometidas dessas doenças? Bom, eu acredito que os principais fatores que podem comprometer a qualidade de vida de uma pessoa que tem um transtorno ou uma doença mental é o preconceito, a falta de informação, de acesso à informação e a falta de uma rede de apoio, né? Porque, infelizmente, as pessoas estigmatizam muito ainda os transtornos e as dificuldades, psicológicas, emocionais. E, por conta desse preconceito, as pessoas têm muita dificuldade em aceitar a sua condição, entender o que acontece consigo mesmo. E isso gera também a dificuldade em procurar ajuda, em aceitar apoio, né? Então, eu acredito que a falta de informação, por conta muito também do preconceito, compromete muito a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. E é algo que a gente vê a cada dia mais, até porque é até estranho pensar, porque, por exemplo, a gente sempre fala sobre saúde mental, sobre essas doenças, sobre ansiedade, depressão, outras síndromes, mas apenas fala como se fosse algo informativo ali e não realmente leva a sério, aquilo ali, porque são informações que chegam, mas não chegam da maneira certa, porque não estão ali cumprindo o seu papel de orientar as pessoas também, A gente também entende, assim, a gente pode entender que quando se trata de saúde mental, por ter muito preconceito envolvido, é fácil falar quando se trata de uma outra pessoa. E a gente esquece que qualquer ser humano pode estar sujeito a ter uma dificuldade, um problema, um transtorno, de ordem psicológica e emocional. Então, quando a gente entende que todos nós podemos passar por essas dificuldades, fica mais fácil de perceber que, bom, não é só o outro que pode passar por isso, que tem essa dificuldade, eu também posso passar por essa situação. Então, falar sobre isso no sentido de se incluir também facilita as coisas, eu acho. Com certeza. Vamos lá. Segunda pergunta. É possível ter uma qualidade de vida, mesmo tendo esses transtornos mentais e outras síndromes? E você poderia citar exemplos de exercícios, exemplos de coisas que nós podemos fazer que fortalecem essa qualidade de vida enquanto pessoa adoecida, por exemplo? Sim, primeiro, com certeza é possível ter qualidade de vida, mesmo tendo um transtorno, uma síndrome, sintomas, de alguma questão de ordem emocional e psicológica, é plenamente possível. E, como eu falei, acesso à informação, estar aberto à informação acho que o primeiro passo, É claro que a gente também tem que pensar que quando a gente tem informação, quando a gente tem acesso a bons diagnósticos, ao tratamento, isso é fundamental para a qualidade de vida, Quando a gente consegue acessar diagnósticos e tratamentos corretos para as doenças, para os transtornos, Isso com certeza vai impactar muito positivamente a qualidade de vida. É claro que a gente também tem que pensar no modo de vida que a gente tem, no meio que a gente está inserido, na época que a gente está inserido.
né? A gente tem que ter um pensamento crítico em relação a isso, porque se a gente for pensar, a OMS diz que o Brasil é o país que tem mais pessoas com transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Como um exemplo, a ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso, digamos assim, né? E se a gente for pensar nos dados em relação ao desenvolvimento tecnológico também, dá para associar uma coisa a outra. Então, com o grande avanço tecnológico, avançou-se também nas questões de ansiedade. Não que a tecnologia, o avanço tecnológico seja o problema, mas principalmente a forma como a gente lida com esse avanço tecnológico, com as tecnologias na nossa vida. Então, observar como a gente usa a tecnologia, como é que está o nosso estilo de vida, né? Pensar no nosso estilo de vida, na forma como a gente tem se desenvolvido ao longo do tempo. Isso contribui muito, né, para a questão de ter qualidade de vida, mesmo que você tenha uma síndrome. E aí um outro exemplo que eu posso colocar é a questão do autismo ou do TDAH. Porque, por exemplo, muitos adultos, eles recebem um diagnóstico tardio, né? E recebendo um bom diagnóstico, um diagnóstico bem feito e se abrindo para o tratamento, eles podem conseguir ter uma vida mais funcional e com menos sofrimento. Achei interessante que você falou sobre a questão da tecnologia, né? E aí a gente pode afunilar também para a terceira pergunta, que é voltando mais à questão de qualidade de vida, saúde mental dentro do trabalho das pessoas, né? Que é que a pandemia do Covid-19, ao passo que nos tirou muita gente, né? De hábitos saudáveis e hábitos que nos traziam mais qualidade de vida, ela trouxe novidades também, que foi o home office. Então, as pessoas ficavam em casa, trabalhavam em casa e traziam aquilo que era do trabalho, estresses do trabalho, para dentro de casa, que de certa forma era um ambiente que era propício para ter uma qualidade de vida melhor e ter hábitos de qualidade de vida mais saudáveis. E aí, como é que você acha que quais são os principais impactos dessa modalidade dentro dessa saúde mental e como que isso está acontecendo? Porque a gente vê uma tendência para que o home office fique cada vez mais normalizado. Então, cada vez mais como as pessoas estão trabalhando em home office. Então, como que você associa essa questão do trabalho e a qualidade de vida e a saúde mental delas, como que isso impacta? Com a Covid a gente aprendeu muita coisa e a gente aprendeu que dá para funcionar de forma diferente, que dá para fazer coisas de forma diferente. É claro que existe uma questão muito política e social voltada para querer manter o trabalho remoto ou o home office, né, de agora em diante. A gente não tem mais o risco da Covid, mas passa a ser interessante politicamente, economicamente. Mais barato, tem custos com transporte. Exato. Então, nessa questão é interessante. Mas um cuidado que a gente tem que tomar, principalmente para aqueles que, vão dar continuidade ao trabalho remoto, ao home office, é tentar não misturar muito a questão da vida pessoal e do trabalho. Embora na pandemia, né, nessa primeira experiência de muitas pessoas com o home office, com o trabalho remoto, foi trazer de uma maneira muito forçada o trabalho para dentro de casa, a gente tem que lembrar também que antes da pandemia já era difícil separar vida pessoal e profissional, principalmente com o desenvolvimento tecnológico, né? A vida privada ficou cada vez mais exposta com redes sociais, né? Enfim, então o hábito de levar trabalho para casa, ele é muito antigo, vem muito antes da pandemia, né? E levar trabalho para casa não é só você levar provas para corrigir, como o caso dos professores, ou relatórios para fazer, o caso de gestores, mas quando você fica dentro de casa pensando sobre os problemas do trabalho, você está levando o trabalho para casa. Então a gente já tinha esse hábito antes. Eu acredito que o desafio agora vai ser muito maior. Se as pessoas já tinham dificuldades antes com essa questão, agora o desafio vai ser muito maior. Não que seja impossível. É possível sim ter qualidade de vida mesmo no home office, no trabalho remoto. Mas a gente vai ter que fazer esse esforço para prestar atenção no nosso corpo, na nossa saúde, nos sinais que o nosso corpo dá de que as coisas não vão bem. Prestar atenção nas nossas emoções. Espera aí, eu estou deixando de dar atenção para minha família, eu estou ficando só no trabalho, né? Ou então eu me incomodo demais quando a família interfere no trabalho e vice-versa. Será que eu estou com essa dificuldade de administrar tudo isso?
É muito comum ter essa dificuldade. Então, atentar para as emoções, atentar para a sua saúde mental, para o seu corpo, para os sinais. A gente sempre recebe sinais, a gente sempre tem sintomas. Então, estar atento a isso, pensar sobre isso e quando perceber que está com muita dificuldade de administrar, não ficar receoso nem com medo de pedir ajuda, de ir atrás de uma rede de apoio. Né? Então, isso seria muito importante para ajudar a tentar encontrar esse equilíbrio, que é possível, desde que a gente fale sobre, pense sobre, se avalie, autoconhecimento, consciência de si e da sua própria realidade, isso é fundamental, né, para nos ajudar nesse processo. Isso, muito obrigada. Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast. Anélia, você tem alguma dica, alguma coisa que você acha que é importante que as pessoas saibam e estejam sempre antenadas para falar para eles, alguma coisa assim? A primeira coisa que eu diria é vamos normalizar as dificuldades emocionais e psicológicas. Como eu disse no início, qualquer pessoa pode estar sujeita a ter sintomas, a passar por um transtorno. Isso não é algo que incapacite. E mesmo quando são situações graves, existem tratamentos, existem protocolos de acompanhamento que podem garantir que a pessoa tenha qualidade de vida, que a pessoa seja produtiva, apesar da sua condição de adoecimento, né? Então, vamos tomar cuidado com o preconceito. O preconceito não ajuda, ele só atrapalha as pessoas a pensarem sobre, a falarem, a cuidarem de si mesmas. Então, vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, né, para que a gente possa alcançar qualidade de vida. E sempre estar atento às emoções, aos sinais, aos sintomas. Muitas vezes, pessoas que eu atendo, né, por exemplo, dizem que quando buscam atendimento já é quando não aguenta mais, quando está no fundo do poço, quando está muito difícil de tratar. Se as pessoas buscassem ajuda logo no início, seria muito mais simples. Tratar algo que ainda está no início, que está simples, que é possível, com poucos recursos, ainda dar conta e melhorar a condição. Mas por conta disso que eu falei, dos preconceitos e as dificuldades, né, as pessoas acabam... melhora um pouquinho, aí acha que está tudo bem, aí depois piora, aí depois melhora mais um pouquinho e vai levando, quando vê, virou uma bola de neve e aí as coisas ficam mais difíceis. Então, é possível sim ser uma pessoa produtiva, uma pessoa ativa, uma pessoa sociável, mesmo com dificuldades. Muito obrigada, Anélia. Agradeço muito a sua participação. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio aqui na nossa série. Fiquem atentos que mais ao longo a gente vai trazer novos episódios, novas discussões para vocês.